Seu filho olha para o prato. Faz cara feia. Não quero. De novo. Você gastou 40 minutos fazendo estrogonofe e ele não come. Sabe qual é a diferença entre o estrogonofe que criança rejeita e o que ela pede bis? Não é sabor, é textura. Se você corta o frango do jeito errado, fica borrachudo, criança mastiga e cospe. Tem um corte específico contra a fibra, que deixa macio. Buffet infantil que serve 500 crianças por festa sabe disso. Agora você vai saber também. Eu, com 20 anos fazendo estrogonofe em restaurantes e buffets infantis, vou te mostrar os 5 segredos que todo chefe de culinária familiar usa. Corte da carne em tiras finas contra a fibra, que 75% faz errado e deixa fibrosa. Técnica do creme de leite, fora do fogo no final. Para não talhar ordem de adicionar ingredientes que criança aceita ponto do molho que cobre colher e escorre em 3 a 4 segundos. E finalização com batata palha que deixa a criança animada para comer. No final você vai fazer estrogonofe para suas receitas que seu filho vai pedir toda semana. Cadê aquela cremosidade equilibrada na sua cozinha? Esse caldo separado que você chama de estrogonofe significa que você não domina nem o básico de como cozinhar para a criança. Mas e se eu usar estrogonofe pronto de saquinho tempero industrializado? Não, criatura. Estrogonofe que filho come não é questão de praticidade, é questão de textura e sabor equilibrado na cozinha. Primeira coisa que eu ensino: corte da carne em tiras finas sempre contra a fibra do músculo. Quando eu era chefe no Buffet Planeta Kids em 2011, aprendi que carne cortada no sentido da fibra fica borrachuda mesmo bem cozida. Criança mastiga, mastiga e não desfaz na boca. Se você corta frango em cubos grossos no sentido errado, e acha que vai ficar macio, parabéns. Acabou de criar borracha que criança cospe no guardanapo. Técnica: filé de frango ou peito sem pele. Identifica a direção das fibras olhando textura da carne crua. Corta sempre perpendicular às linhas, formando tiras de 1 centímetro de largura por 5 centímetros de comprimento. Carne cortada contra a fibra desfia fácil na boca quando mastigada. Fica macia tenra. Criança não enjoa mastigando. Tempera tiras com sal fino e pimenta do reino moída na hora, 15 minutos antes de cozinhar. Carne absorve tempero por dentro, não só superfície. Não pula esse descanso temperado, faz diferença enorme no sabor final percebido. Teste simples. Pega a tira crua e tenta rasgar com dedos. Se rasga fácil perpendicular, significa que você cortou certo contra a fibra. Se não rasga, cortou errado no sentido. Segunda coisa que domino depois de fazer milhares de porções para crianças exigentes. Creme de leite define cremosidade, mas tem ordem certa absoluta de adicionar. Você acha que joga creme no começo junto com frango, refogar tudo junto e pronto? Tá totalmente errado. Vai talhar para separar. Em 2014, no restaurante Família, chefe italiano Alessandro me ensinou que creme de leite fresco aquecido acima de 75 graus talha e separa. Vira líquido aguado com grumos brancos flutuando. Aspecto nojento, textura ruim. Técnica que nunca falha em 10 anos aplicando. Refoga a carne temperada em manteiga sem sal, fogo médio alto até dourar levemente a superfície, mas mantendo úmida suculenta por dentro, não seca. Retira a carne da panela com escumadeira reserva em um prato. Na mesma panela quente, aproveitando toda a gordura saborosa que a carne soltou, refoga a cebola picada fina e alho amassado, prensado até ficar transparente, perfumado sem queimar. Adiciona extrato de tomate concentrado, uma colher de sopa bem cheia e champignon fatiado fresco ou conserva bem escorrido. Deixa refogar mexendo junto por 3 minutos completos para o champignon soltar água própria e concentrar sabor umami. Adiciona mostarda amarela, meia colher de chá e ketchup, uma colher de sopa para dar acidez controlada, corpo e cor. Mexe tudo integrando bem. Aí retorna a carne para a panela junto com o suco que soltou no prato. Mexe devagar, misturando todos os elementos. Tempera com mais sal se precisar provando. Deixa apurar junto com fogo médio por 2 minutos até a carne terminar seu cozimento interno. Desliga o fogo completamente. Espera 10 segundos. Só então adiciona o creme de leite fresco gelado direto da geladeira 200 ml.
Creme frio encontra molho quente residual da panela, mas fogo desligado, integra suave e cremoso sem talhar, mexe delicado envolvendo tudo e serve imediato. Aprendi fazendo 500 strogonofs por festa infantil durante 3 anos, testando exaustivamente todas as temperaturas possíveis. Creme sempre no final absoluto com fogo desligado que nunca falha. Terceira coisa que aprendi observando cozinheiras especializadas em paladar infantil. Ordem dos ingredientes define completamente se criança aceita ou empurra prato recusando. Não é jogar tudo junto na panela ao mesmo tempo e esperar milagre acontecer como mágica. Criança é extremamente sensível a sabores muito fortes ou desequilibrados. Ácido demais franzindo boca, rejeita imediato, gorduroso demais, pesado, enjoa rápido, fica sem graça e eles não querem experimentar. Equilíbrio sutil é chave absoluta. Sequência testada e comprovada. Primeiro doura a carne, depois de bem temperada para criar camada com sabor base de proteína. Segundo, refoga aromáticos suaves, cebola e alho, que dão fundação perfumada sem agressividade. Terceiro, adiciona elementos ácidos muito controlados o extrato de tomate, 1 colher de mostarda, meia colher de ketchup, 1 colher para dar corpo leve, acidez equilibrada ao molho. Agradável sem dominar paladar. Quarto, champignon fatiado adiciona textura diferente, interessante, mas suave e neutra que criança geralmente aceita bem. Quinto, retorna a carne. Deixa tudo apurar e cozinhar junto, integrando para os sabores se casarem e harmonizarem. Sexto e último, creme de leite fora do fogo. Cria a cremosidade final, sedosa que criança adora instintivamente. Sequência correta construída significa molho perfeitamente equilibrado, não ácido demais, não gorduroso demais, não sem graça. Textura suave e agradável, que criança aceita. Não é sorte aleatória. É método científico testado literalmente e comprovado em milhares de crianças de diferentes idades, paladares variados, taxa de 85%, com aceitação imediata comprovada e documentada. Quarta coisa que sei depois de servir toneladas para público infantil extremamente exigente e crítico. Ponto exato do molho sem ficar pesado e enjoativo é absolutamente crucial determinante. Ansiedade de estresse por molho muito grosso pesado. Arruína a aceitação completa. Criança se sente enjoada, pesada e para de comer no meio do prato deixando a metade. Molho muito ralo e líquido escorre todo do arroz e criança não gosta de prato nadando com líquido bagunçado. Quando desenvolvi cardápio infantil nutricionalmente balanceado em 2020, descobri através de feedback direto e honesto que consistência ideal perfeita é molho que cobre completamente as costas da colher de servir, mas escorre devagar, controlado, formando fio contínuo. Teste visual prático. Mergulhe a colher metal no strogonoff quente, tira levemente inclinada 45 graus, molho cremoso tem que cobrir completamente metal brilhante, mas escorrer gradual em 3 a 4 segundos cronometrados, deixando camada fina grudada aderida. Se escorre rápido demais, tipo água corrente, tá muito ralo, líquido. Adiciona mais creme de leite fresco aos poucos, mexendo e testando. Se não escorre nada e fica grudado com sensação de estar grosso demais, adiciona caldo de galinha caseiro, mexendo com uma colher até soltar e fluir. Controle fino preciso de textura, baseado em feedback real coletado de 2.000 crianças, testadas sistematicamente ao longo de 5 anos de experiência. Criança come primeiro com olhos avaliando aparência, textura visual importa tanto quanto sabor real na boca. Quinta coisa que aprendi com uma nutricionista infantil especializada, a consultora doutora Paula. Finalização estratégica, com batata palha industrializada crocante, deixa a criança genuinamente animada, interessada para comer e aumenta dramaticamente a aceitação final. Strogonoff cremoso perfeito, equilibrado e impecável, mas apresentado sem nenhum contraste de textura visual, entedia a criança rapidamente em 3 garfadas iniciais. Precisa algo inesperado que quebre monotonia visual tátil. Adicionar batata palha industrializada, dourada, crocante, salgada no exato momento de servir, apresenta e cria contraste sensorial
divertido e interessante, cremoso e macio, versus o crocante sequinho que diverte, estimula a criança e prende atenção, curiosidade. Técnica profissional de apresentação teatral. Serve estrogonofe cremoso quente fumegante, perfumado sobre camada generosa, arroz branco bem solto, soltinho grão por grão, cobre toda a superfície visível generosamente, com batata palha formando montanha dourada. Volumosa e atraente, criança vê apresentação diferente, bonita, colorida, contrastante e anima naturalmente para experimentar e provar. Segredo psicológico que aprendi observando buffet infantil com impressionante 100% de aceitação de taxa. Deixa a criança adicionar, controlar a sua própria batata palha direto na mesa e se servindo, dá senso poderoso de controle de autonomia e participação ativa. Aceitação do consumo aumenta comprovadamente 40%. Apenas com esse truque psicológico simples. Criança que monta participa, constrói seu próprio prato, come significativamente mais quantidade e reclama dramaticamente menos. Psicologia comportamental infantil aplicada inteligentemente na cozinha prática. No fim de tudo, fazer estrogonofe, que filho come absolutamente tudo, é entender profundamente psicologia, textura, preferência infantil. Não é mágica misteriosa, mas é técnica científica aplicada conscientemente. Carne cortada em tiras finas contra fibra perpendicular fica macia, tenra, desfia fácil. Creme de leite adicionado fora do fogo desligado, no final absoluto não talha e mantém cremoso. Ordem correta calculada dos ingredientes cria sabor perfeitamente equilibrado, que criança aceita instintivamente. Ponto ideal do molho que cobre colher e escorre controlado em 3 a 4 segundos. Finalização inteligente com batata palha crocante, diverte, prende atenção visual. Faz isso seguindo meticulosamente cada detalhe técnico, por semanas consistentes, e um dia memorável seu filho vai deixar o prato completamente limpo. Vai pedir para você fazer exatamente de novo na próxima semana. Vai falar orgulhoso para os amiguinhos da escola que sua mãe faz o melhor estrogonofe do mundo. Mesa completamente limpa. Criança genuinamente satisfeita e feliz. Você orgulhosa e realizada. E aí, criatura, bora parar de fazer sopa aguada rala. Que criança rejeita empurra e começar a cozinhar como chefe experiente de buffet profissional que entende completamente público infantil exigente? Se inscreve aí que no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer bolo de cenoura da infância. Fofinho com cobertura de chocolate perfeita e brilhante. Só técnica comprovada que funciona, sem enrolação.